Você alguma vez já entrou numa conversa difícil tentando resolver um problema e saiu de lá com um problema ainda maior? E eu vou te falar uma coisa, provavelmente essa tua conversa ela deu errado muito antes de tu ter aberto a tua boca. Às vezes a gente tem uma tendência em achar que para resolver um problema difícil, para ter uma conversa difícil, as palavras são o mais importante. Só que na verdade existe um processo antes que tu precisa percorrer para tu aumentar as chances de ter sucesso nessa tua conversa. E por isso hoje eu vou te mostrar um checklist onde tu pode aumentar e muito as chances de tu ser ouvido, de tu resolver realmente o conflito e de tu evitar aquelas discussões desnecessárias. Só que para isso tu precisa percorrer o percurso comigo até o final e responder todas essas perguntas antes de entrar em uma conversa difícil. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Eu separei esse checklist por perguntas porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, mas em cada pergunta eu vou explicar um pouquinho sobre o tópico em si. Então, começando pela pergunta número 1, eu tô falando com a pessoa certa? Esse é um tópico muito engraçado porque quando a gente tem um problema com alguém, a gente tem a tendência de falar com todo mundo. Então fala com o namorado, fala com a mãe, fala com o pai, fala com a avó, fala com a amiga, fala com o tio, fala com a tia, fala com o motorista do Uber, com o motorista do ônibus, fala com todo mundo. Menos com a pessoa que tu deveria falar. E isso é o primeiro pensamento que tu tem que focar. Se tu tá indo direto na fonte do teu problema ou se tu tá jogando essas informações pra todo lado pra pessoas que nem sabem do contexto, nem sabem o que realmente aconteceu. Porque se tu tá jogando tudo pra todo lado, tu tá criando um outro problema pra ti. Porque tu tá gastando a tua energia falando pra todo mundo, achando que tu resolveu aquele problema porque tu tá falando, se abrindo. Só que na verdade, no outro dia, tu vai estar triste e cansada e frustrada porque tu não conseguiu resolver aquele problema. Porque tu não falou com quem iria resolver o problema. E sabe o que acontece? A nossa tendência é de evitar conflito. Porque a gente não quer se indispor, a gente não quer ter esses problemas. Só que se tu não vai lá e resolve com a pessoa, tu vai ficar assim, que nem eu te falei, frustrado, cansado, não vai conseguir focar no que tu precisa, porque tu tá, às vezes, com aquilo na cabeça o tempo todo. Então só tá desperdiçando toda a tua energia. E assim, vamos dizer que tu decidiu falar com a pessoa certa. Quando tu decide falar com a pessoa certa, tu também precisa ser assertivo na tua fala. E o que significa ser assertivo? Significa tu saber falar o que tu quer, o que tu não quer, de forma respeitosa, de forma que não ataque a outra pessoa, que não desrespeite a outra pessoa. Então tu precisa falar para outra pessoa como que tu se sente. O que tu quer, o que tu não quer, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que aquilo fez tu sentir. E tudo isso sem ser grosseiro, sem ser um ataque, um comando. Tu precisa falar sobre ti. Então é muito legal tu usar o eu nessas horas. Quando tu fala de eu não gosto que você me trate assim, tu tá falando de uma forma que mostra o teu sentimento, a tua opinião em relação ao acontecimento e aquilo se torna uma declaração sobre a situação. E não um ataque do tipo quando tu fala, você sempre me trata assim, é sempre a mesma coisa, tu sempre faz isso comigo. Tá vendo que vira mais é realmente um ataque com a outra pessoa? Quando tu consegue fazer essa declaração de forma mais assertiva, tuas chances de ter um bom resultado nessa conversa é muito maior. E posso te falar uma coisa, muitas vezes essa nossa dificuldade de falar de forma assertiva, de falar do eu não gosto que tu me trate assim, eu não quero que tu fale desse jeito comigo porque eu me sinto mal, tem a ver com a nossa visão de insuficiência, sabe? Do tipo, se eu falar isso, a outra pessoa não vai gostar de mim. Se eu falar isso, a outra pessoa vai embora. Se eu falar isso, eu tô fazendo errado porque eu não posso falar não, eu não posso me indispor. Só que não é assim. A gente tem as nossas opiniões e se a outra pessoa não aceita isso, ela não deve estar contigo mesmo. Porque não existe tu estar perto de uma pessoa que não respeita os teus sentimentos, a pessoa que tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta. E eu não tô falando quando tu tá errado, que às vezes a gente tá errado. Só que se tu tá falando algo que realmente te fere, faz sentido tu ficar com alguém que não aceita isso de ti. E por isso é importante tu falar da maneira certa. Porque se tu fala da maneira certa, fica mais fácil da outra pessoa interpretar da maneira certa. A pergunta número 2. Esse é o momento certo? Às vezes a gente acabou de ter um conflito e a gente quer logo falar pra soltar todas as emoções que tá ali dentro da gente, ou a gente quer falar pra não ter que ficar com aquilo depois,
ou a gente só quer machucar a outra pessoa. E quando a gente fala nesses momentos, provavelmente a gente vai fazer algum problema muito maior do que a gente tá esperando. Porque se tu fala com o calor da emoção, com o sentimento vivo, tu deixa o teu lado emocional falar, nada vai sair de bom dali. Por isso que às vezes é importante, depois de tu ter uma discussão, depois de tu ter um problema difícil, tu dá um tempo pra ti. Às vezes vale mais a pena tu esperar um pouco, se acalmar, deixar o teu lado racional voltar, pra aí sim tu começar a falar. Porque às vezes a gente querer se livrar logo de início só aumenta o problema que a gente tem. E além desse ponto em específico, existem outros aspectos pra gente analisar. Se eu começar a falar agora, eu vou ter tempo suficiente de falar tudo que eu tenho pra falar? A pessoa que vai me ouvir, ela consegue me ouvir bem e eu consigo ouvir ela bem? E uma melhor ainda, a pessoa realmente quer me ouvir e eu realmente quero ouvir ela? Porque de nada adianta tu sentar pra ter uma conversa difícil e a pessoa não estar disposta a te ouvir e tu não estar disposta a ouvir ela. Porque uma comunicação, ela serve de duas pessoas disponíveis. E não só de um lado, não só de outro. As duas têm que estar dispostas a fazer concessões, a às vezes mudar de posição de um lado, achar um terreno comum que funcione para as duas. Por isso que é tão importante tu estar disposto a ouvir a outra pessoa e a outra pessoa estar disposta a te ouvir também. Número 3. O lugar que tu tá é o certo. Às vezes a gente tá num ambiente com muito barulho, com muito movimento, aquilo interfere na forma que tu tá comunicando, interfere na forma que a outra pessoa tá recebendo a mensagem. E também tem o ponto de vocês dois estarem em um lugar confortável para ambos, não só no lugar do outro ou não só no meu lugar. Eu preciso estar num lugar onde nós dois que a gente se sinta confortável de estar ali e se sinta seguro de poder falar. Número 4. Quem está conduzindo a conversa? A emoção ou a razão? Aqui é importante, quando a gente vai ter uma conversa difícil, a gente ter em mente os interesses certos para aquela conversa. Porque o que tu realmente quer falar para outra pessoa? E para tu saber isso, tu precisa primeiro ter uma conversa contigo mesma. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que alinhar tuas expectativas primeiramente. Tu não pode pedir para outra pessoa fazer ou ser algo que ela não é, só porque tu tem a expectativa e tu acha que ela deveria ser assim. Não é assim que as coisas funcionam. Tu não pode impor como a pessoa deve agir. Então tu tem que entender o que tu tá pedindo. Então, por exemplo, tu não pode pedir para qualquer pessoa fazer uma pintura tua e tu querer que essa pintura seja igual a de um pintor profissional. Tá vendo que tu tem que analisar o que tu tá pedindo e pra quem tu tá pedindo. Um outro ponto é tu saber diferenciar o teu lado emocional do teu lado lógico. E o lado emocional, ele é aquele lado que ele quer vencer. Não importa nada, ele só quer vencer. Então ele vai atacar, ele vai gritar se necessário, ele vai interromper. Ele não vai deixar a outra pessoa falar e nem vai ouvir o que a outra pessoa tem pra falar. E ele com certeza não vai querer mudar de posição, porque mudar de posição significa perder. E assim, provavelmente ele vai justificar erros que ele fez, ele vai se fazer de vítima, ele vai querer descarregar toda a emoção que ele sente na outra pessoa. Então, basicamente, esse lado, ele não vai querer resolver nada, ele só vai querer vencer. Então, se tu tá indo pra tua conversa com o teu lado emocional, tu não vai resolver o teu conflito. Tu vai querer só vencer e provavelmente depois disso tu ainda vai se sentir mal, porque tu não vai se sentir satisfeito com o que aconteceu. Já o lado lógico, ele quer resolver os problemas. Então ele vai ouvir, ele não vai interromper, ele vai deixar a conversa fluir e, se necessário, ele sim muda de posição. Porque ele vai saber diferenciar os fatos, as evidências que tem ali, do que é só uma opinião. Porque às vezes a gente não sabe tudo, a gente interpreta as formas de maneira errada. Então, esse lado, ele quer tentar achar o ponto certo daquilo e principalmente resolver o problema. E quando tu consegue dividir esses dois, tu tá indo pro lado certo da força, porque tu vai provavelmente ter maiores chances de resolver esse problema que tu tem, porque tu tá indo pela lógica. Depois que tu entende o que são os teus interesses nessa conversa, o que tu quer falar, tu pode anotar num papel isso tudo, porque às vezes a gente tá lá falando e a gente esquece, ou a gente começa a lembrar de outras coisas e se perde no meio da conversa e não fala tudo que a gente tem pra falar.
e aquilo fica dentro da gente por muito tempo ainda, remoendo, porque a gente não conseguiu resolver. Então escreva, faz muito bem a gente escrever. Ajuda a gente a entender até as nossas emoções durante a escrita. Pergunta número 5. Qual que é a melhor maneira de transmitir essa mensagem? E aqui entra alguns pontos. Tu pode mandar uma carta, tu pode mandar um e-mail, tu pode mandar por mensagem, fazer uma ligação, ser pessoalmente. Tudo isso depende de como tu se sente mais confortável, como a pessoa se sente mais confortável e como que... Na verdade, qual que é a melhor forma que tu vê de transmitir a mensagem em si. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de falar pessoalmente, porque por mensagem eu acho que às vezes a gente não consegue se expressar tão bem. Então a pessoa não vê como que a gente tá falando, ela só lê. Então quando tu lê, tu abre espaço para a pessoa interpretar como ela acha que tu tá falando e não como tu realmente está falando. E número 6 é a minha mensagem, ela tá sendo embalada de uma forma que facilita a pessoa a entender ou dificulta a pessoa a entender. Como a mensagem chega na outra pessoa, ela muda tudo numa conversa, porque existem diversas formas de a gente transmitir uma mensagem pela nossa fala. E por isso que essa parte em específico ela é muito importante, porque a gente vai percorrer alguns mini aspectos aqui dentro que vão fazer diferença quando tu vai se comunicar, se expressar com a outra. Então, o primeiro de tudo é a tua linguagem corporal. Como que tu tá se expressando para falar? Se tu tá falando curvado, assim, com os ombros curvados, a cabeça meio para baixo, não olha no olho da pessoa, o que que tu vai transmitir? Tu vai transmitir que tu não tá confiante o suficiente? Que tu não sabe o que tu tá falando? Que será que essa pessoa pode confiar em ti realmente? O que que tá acontecendo? E ao mesmo tempo, se tu demonstra muita superioridade, aquele peito pra cima, assim, a cabeça pra cima, sabe, olhando de cima, tu também transmite algo meio que inalcançável, como se a pessoa não pudesse conversar contigo, porque ela não vai ser ouvida. Então, a forma que tu tá conversando com a pessoa vai fazer diferença, como que tu transmite pra ela. É importante a gente ter um equilíbrio entre respeito e confiança. Então, nada ser demais, toda extremidade é ruim se a gente for olhar. E quando tu tem esse equilíbrio, se torna mais fácil ter uma conversa amigável e a pessoa se sente bem em se comunicar também. Agora tem 2 pontos que eles são meio que juntos, que é a velocidade e o volume. Quando tu fala muito rápido, tu tende a fazer com que a pessoa te copie, comece a falar rápido também. E esse tipo de fala, ele acaba ativando uma parte no nosso cérebro em que a gente acha que a gente precisa cuidar porque pode ter um ataque, sabe? Tu precisa ativar teus mecanismos de defesa porque tem alguma coisa estranha que pode acontecer do jeito que essa pessoa tá falando. Porque o que que parece quando tu tá falando rápido? Que tu tem um senso de urgência, sabe? E é a mesma coisa quando tu fala alto. Se tu falar alto, a pessoa vai te copiar e falar cada vez mais alto, vai chegar um momento que vocês dois estão gritando, cada um em cima do outro, e vai ativar o modo de defesa da outra pessoa. E quando tu ativa o modo de defesa da outra pessoa, tu perde a capacidade dela pensar de forma lógica também. Então ela tá respondendo mais emocional, e quando vai ver, os dois estão respondendo de forma emocional. Então, novamente, não vai ter mais uma resolução de conflito. Um outro ponto é a ênfase, porque dependendo de onde a gente coloca uma ênfase numa frase que a gente está falando, ela vai mudar o significado da frase. Isso é muito doido quando a gente vai parar para analisar. Eu vou falar 3 frases aqui para vocês analisarem. Uma eu vou falar neutra e as outras 2 eu vou colocar ênfase em cada palavra. Ela só queria ajudar. Tá vendo que é uma frase neutra. Agora se eu falar ela só queria ajudar, eu tô dizendo que é ela ali queria ajudar e ninguém mais. E agora se eu falar ela só queria ajudar, tá vendo que eu tô falando que era só isso que ela queria fazer, só ajudar. Então, aonde tu coloca a ênfase muda o significado da palavra. E por isso que às vezes a mensagem não faz tanto sentido, porque a gente não consegue entender como que a outra pessoa vai interpretar aquela frase. E agora, um ponto muito importante que foi o que eu falei no início, que não era só o foco principal de uma conversa difícil, mas que muda tudo, que são as palavras que a gente usa. Porque dependendo da palavra que a gente vai falar, a gente vai gerar uma resposta emocional na outra pessoa. Cada palavra vai gerar uma resposta emocional, umas mais que outras. Por exemplo,
eu odeio que tu faça isso. Tá vendo que a palavra odeio é uma palavra forte, que ela vem com uma carga emocional mais forte? Agora, se eu falar, isso que tu faz não é algo que eu goste muito. Tá vendo que ela já é um pouco mais brando, já é um pouco mais de forma que faz a pessoa me entender, ela não pega uma carga emocional forte e fica meio que na defensiva. É mais uma opinião que eu tenho, eu tô expressando a minha opinião e pedindo para a pessoa ter consideração por isso. Quando tu entende que palavra, ela tem um peso emocional, tu vai começar a perceber que as palavras mudam completamente o final da tua conversa. Porque tu pode ter palavras boas que te levam para um final bom e palavras ruins que vão te levar para um final ruim. Então, quando tu aprende a usar as palavras certas, cara, tem uma chance muito grande de ter boas conversas e conversas mais efetivas. Um outro exemplo que eu gosto bastante é do deveria e poderia. Esse aqui é uma coisa muito engraçada que a gente não precisa nem falar só para outras pessoas, mas pensar na nossa cabeça também. Quando a gente usa a palavra deveria, tu deveria ter feito isso, tu deveria fazer aquilo, tá vendo que ela é muito forte, tu deve fazer isso. Não, ninguém deve fazer nada pra ti. Ninguém tem uma obrigação contigo. Se tu foi gentil com a pessoa não deve ser gentil contigo. Ela pode, mas ela não deve, porque ninguém tem obrigação contigo. E quando tu para de usar esse deveria, tu tira esse peso que tu carrega com ele, que tu dá pra outra pessoa também. Porque poderia é algo mais ameno, mais natural, algo que se a pessoa não fizer, tá tudo bem, porque ela só poderia ter feito aquilo. Se ela não fez, tá, beleza, não fez então, tudo bem. Então, até contigo, sabe, que a gente falou, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria. Não, tá tudo bem. Tu poderia ter feito aquilo, que poderia ter mudado a decisão que tu tem hoje, mas já aconteceu. Se tu ficar sempre com aquele problema do deveria, cara, tu vai se sentir culpado, vai ter o peso do fracasso, o peso da vergonha e tu vai se sentir cada vez mais mal com a situação. Tu não vai conseguir ir pra frente. Agora, quando tu troca a palavra pro poderia, tu cria uma chance de aumentar, de criar novas oportunidades, de ter novas possibilidades, de não ter aquele peso de fracasso, de vergonha que vem com o deveria se eu não conseguir fazer o que era pra fazer ou a pessoa não fazer o que ela para ela ter feito para mim. A verdade é que as palavras, elas são como armas. Então, às vezes a gente fala uma coisa que fere tanto a outra que a pessoa não esquece. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com que palavra a gente está usando. Portanto, uma conversa difícil, ela não começa quando tu abre a boca. Ela começa muito antes, quando tu tá se preparando para ter ela. E eu vou te falar uma coisa, a comunicação, ela é uma habilidade que tu pode aprimorar, que tu pode adquirir, tu só precisa repetir e treinar ela dia após dia. Porque de nada adianta tu assistir esse vídeo e não colocar em prática. E assim, eu não tô te falando que tu vai fazer isso sempre agora. Não, porque tu pensa que tu já tem uma pré-programação no teu cérebro de anos que é de reagir de outra forma. E para tu conseguir mudar isso, tu precisa colocar esse novo input lá dentro. Tu precisa colocar essas novas formas de pensar, essas novas verdades. E, ao máximo, tentar repetir elas. Nem sempre tu vai conseguir, mas tu não precisa se culpar por não ter conseguido de uma vez. Tu precisa falar, então tá, na próxima eu vou conseguir. E indo aos poucos, relembrando disso. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam tirar desse vídeo um proveito muito grande na comunicação de vocês.